milionário pagou a uma menina pobre para fingir ser sua filha por um dia. Horas depois, ficou horrorizado com o que aconteceu. O reflexo no espelho da cobertura mostrava um homem diferente. André Monteiro ajustou sua gravata de seda italiana enquanto observava as primeiras luzes do amanhecer sobre São Paulo. Seus olhos, antes brilhantes e determinados, agora pareciam poços escuros de amargura. O divórcio havia mudado tudo, especialmente sua forma de ver o mundo. "Tem certeza disso, senhor?" perguntou Marcos, seu assistente pessoal, que permanecia de pé junto à porta do closet com uma expressão de evidente preocupação. André virou-se lentamente, seus sapatos italianos rangendo sobre o piso de mármore. "Por acaso tenho outra opção? Renata quer me tirar tudo pelo que trabalhei durante anos. Tudo porque diz que a traí com sua melhor amiga. Mentiras, puras mentiras para justificar sua ganância. A cobertura no Morumbi, avaliada em vários milhões de reais, era apenas uma pequena parte do que estava em jogo. Renata, sua ex-esposa, havia contratado o melhor advogado da cidade e estava disposta a arrastá-lo pelos tribunais até conseguir metade de seu império empresarial. Mas, senhor, usar uma menina para isso." Marcos deixou a frase no ar, incapaz de completar seu pensamento. "Já está tudo acertado", cortou André, tirando um envelope manila de sua escrivaninha. "A assistente social me confirmou que há uma menina perfeita para isso. Sua mãe está doente, precisam desesperadamente de dinheiro para o tratamento. É uma situação onde todos ganham." Marcos pegou o envelope com relutância e extraiu a fotografia que continha. Nela, uma pequena de uns 8 anos sorria timidamente para a câmera. Seus olhos grandes e expressivos transmitiam uma inocência que contrastava dramaticamente com o plano que estavam prestes a executar. "Ela se chama Vitória", explicou André, enquanto se servia de um copo de água mineral. "Vive em uma comunidade da Brasilândia com sua mãe. A assistente social diz que é inteligente e aprende rápido. Só precisará fingir por um dia, aparecer em alguns eventos sociais, criar dúvidas sobre meu passado, o suficiente para que Renata e seu advogado reconsiderem suas demandas." O plano parecia simples em teoria. Apresentar uma suposta filha perdida, gerar especulação sobre uma possível herdeira legítima e usar essa incerteza para pressionar Renata. Mas havia algo no olhar da menina na fotografia que fazia com que Marcos sentisse um nó no estômago. "E se algo der errado?" atreveu-se a perguntar Marcos. André aproximou-se da janela, observando o tráfego matinal que começava a se intensificar nas ruas da cidade. "Nada pode dar errado. A mãe assinará um acordo de confidencialidade. A menina receberá dinheiro suficiente para o tratamento de sua mãe, e eu recuperarei o controle da situação. É um dia, Marcos. Um único dia." O toque do celular interrompeu a conversa. Era uma mensagem da assistente social. "Tudo pronto para esta tarde. A menina está preparada." André sorriu pela primeira vez em semanas. Seu reflexo na janela mostrava um homem que havia encontrado um propósito, ainda que fosse um nascido da vingança e do ressentimento. "Prepare o carro, Marcos. Vamos conhecer minha filha." Enquanto Marcos saía do quarto, André permaneceu em frente à janela, contemplando a cidade que se estendia diante dele, como um reino que não estava disposto a compartilhar. O sol da manhã banhava os edifícios com uma luz dourada, mas em seu interior, uma sombra de dúvida começava a crescer. Será que estava realmente preparado para o que estava prestes a desencadear? Em sua mente, repassou cada detalhe do plano. A história que haviam fabricado era perfeita. Um antigo relacionamento antes de seu casamento com Renata, uma mãe que nunca lhe contara sobre a gravidez, uma filha que acabara de descobrir sua verdadeira identidade. Era o tipo de escândalo que a alta sociedade paulistana adorava. O tipo de história que geraria dúvidas suficientes para fazer vacilar as pretensões de Renata. "O carro está pronto, senhor", anunciou Marcos da porta. André assentiu, pegou sua pasta e dirigiu-se para o elevador. Em poucas horas conheceria a menina que, sem saber, estava prestes a mudar sua vida de maneiras que nem sequer podia imaginar. O carro deslizava pelas ruas estreitas da Brasilândia, um bairro que contrastava dramaticamente com o luxuoso Morumbi que André havia deixado para trás. Marcos dirigia com cautela,
desviando de vendedores ambulantes e crianças que brincavam na rua. O Mercedes-Benz preto destoava completamente do ambiente, atraindo olhares curiosos dos moradores. "É aqui, senhor", anunciou Marcos, parando o carro em frente a uma comunidade de paredes descascadas, mas limpas. André observou o local através da janela polarizada. Uma escada de concreto levava a vários apartamentos pequenos no segundo andar. No pátio comum, as roupas estendidas balançavam com a brisa da manhã, e alguns vasos com plantas davam um toque de vida ao espaço. "Apartamento 2B", murmurou André, verificando o endereço em seu telefone. Ao subir as escadas, o empresário sentiu uma mistura de emoções que não esperava. O som de seus sapatos italianos contra o concreto gasto parecia amplificar cada passo. Ele parou em frente a uma porta modesta, mas bem cuidada, onde um pequeno vaso com gerânios vermelhos decorava a entrada. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Uma mulher magra com evidentes sinais de doença, mas com uma dignidade inabalável em sua postura, os recebeu. "Senhor Monteiro, estávamos esperando." "Sou Carla, a mãe de Vitória." O interior do apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo. As paredes, embora desbotadas, estavam decoradas com desenhos infantis e algumas fotografias de família. Um ventilador antigo girava lentamente no teto, movendo o ar quente da manhã. "Onde está a menina?" perguntou André, tentando manter seu tom profissional. Carla dirigiu-se a um pequeno quarto. "Vitória, meu amor, venha conhecer o senhor Monteiro." Uma pequena figura emergiu timidamente do quarto. Vitória usava um vestido simples, mas limpo, e seu cabelo negro estava cuidadosamente penteado em 2 tranças. Seus olhos, grandes e expressivos como na fotografia, estudavam com curiosidade o homem elegante que havia invadido seu espaço. "Bom dia, senhor", cumprimentou com uma voz suave, mas clara, demonstrando os modos que sua mãe lhe havia ensinado. Algo no olhar da menina fez com que André ficasse sem palavras por um momento. Ele esperava encontrar uma menina assustada ou talvez gananciosa, mas o que viu foi uma dignidade e uma inteligência que o pegaram de surpresa. "Vitória", começou Carla, "o senhor Monteiro é quem vai nos ajudar com o meu tratamento." A menina assentiu, demonstrando uma compreensão além de seus anos. "A assistente social nos explicou que tenho que fingir ser sua filha por um dia. É como atuar em uma peça de teatro?" A inocência da pergunta atingiu André como um tapa. "Algo assim", respondeu, limpando a garganta. "Gostaria de se sentar? Temos que falar sobre algumas coisas importantes." Marcos, que havia permanecido em silêncio junto à porta, observava a cena com uma mistura de preocupação e fascinação. A menina sentou-se no velho sofá, seus pés mal tocando o chão, enquanto sua mãe tomava assento ao lado dela. "Preciso que entenda algo muito importante, Vitória", começou André, adotando um tom mais suave do que havia usado em meses. "Isto não é exatamente como uma peça de teatro. É um segredo especial que nos ajudará a todos. Você poderá ajudar sua mãe, e eu poderei resolver alguns problemas importantes." A menina o olhava fixamente, absorvendo cada palavra. "E só tenho que fingir por um dia? Como a Cinderela no baile?" A analogia inesperada provocou um pequeno sorriso em André. "Sim, algo assim, mas preciso que seja muito cuidadosa com o que diz e faz. Acha que pode fazer isso?" Vitória olhou para sua mãe, que lhe deu um suave aperto na mão. "Sim, senhor, posso fazer isso. Minha professora diz que sou muito boa nas peças da escola." "Bem", respondeu André, tirando um envelope de sua pasta. "Aqui está a primeira parte do pagamento acordado, senhora Carla. O resto você receberá quando terminar o dia." Carla pegou o envelope com mãos trêmulas. "Obrigada, senhor Monteiro. Isso significa muito para nós." Enquanto observava mãe e filha, André sentiu uma pontada de culpa que tentou ignorar. Levantou-se abruptamente. "Virei buscar Vitória amanhã cedo. Preciso que esteja pronta às 8 em ponto. Marcos trará mais tarde um vestido e sapatos apropriados." Antes de sair, Vitória o chamou. "Senhor Monteiro, como devo chamá-lo amanhã?" A pergunta o pegou de surpresa. "Pai", respondeu sem se virar. "Amanhã você me chamará de pai." A boutique exclusiva da Oscar Freire ainda não havia aberto suas portas ao público quando André chegou com Vitória na manhã seguinte. A dona,
Uma elegante mulher francesa chamada Sophie os esperava pessoalmente, tendo aceitado abrir mais cedo como um favor especial para um de seus melhores clientes. "Mon Dieu, que menina mais adorável!" exclamou Sophie ao ver Vitória, que se agarrava nervosamente à saia de seu vestido simples. "Mas precisaremos trabalhar muito para transformá-la em uma verdadeira senhorita da sociedade." Vitória observava com olhos enormes os vestidos de estilista que adornavam a loja, suas pequenas mãos roçando suavemente os tecidos luxuosos como se temesse quebrá-los. Nunca havia visto tanta elegância junta, e o contraste com sua vida cotidiana era esmagador. "Preciso que pareça minha filha", explicou André em voz baixa a Sophie. "Tem que parecer como se tivesse nascido em berço de ouro." Sophie assentiu com cumplicidade e começou a selecionar roupas. "Começaremos com algo clássico para amanhã, depois um conjunto mais formal para o almoço. E, finalmente, este vestido será perfeito para o jantar de gala desta noite." Enquanto Sophie e suas assistentes trabalhavam em Vitória, André sentou-se em uma das elegantes poltronas da boutique, respondendo e-mails em seu telefone. De vez em quando levantava o olhar para observar a transformação que se desenrolava à sua frente. "Senhor, digo, pai." A voz tímida de Vitória o tirou de seus pensamentos. "Está tudo bem se eu me sentar? Estes sapatos são muito bonitos, mas..." André olhou para ela. Sophie a havia vestido com um elegante conjunto de saia e blazer cor creme, e seus sapatos de verniz brilhavam como espelhos. Seu cabelo, antes em tranças simples, agora caía em suaves ondas sobre seus ombros. Parecia uma boneca de porcelana, bonita, mas desconfortável. "Sente-se", respondeu, apontando para a poltrona ao lado dele. "Temos que conversar sobre hoje." Vitória sentou-se cuidadosamente, como se temesse amassar sua roupa nova. Seus pés, nos sapatos de grife, mal tocavam o chão. "Hoje você conhecerá muitas pessoas importantes", começou André. "Elas farão perguntas sobre sua vida, sobre sua mãe, sobre mim." "O que devo dizer?" perguntou ela, brincando nervosamente com a borda de sua saia. "Dirá que sua mãe e eu nos conhecemos há muito tempo, antes de eu me casar com Renata. Que ela nunca me contou sobre você e que apenas recentemente você descobriu quem era seu verdadeiro pai." André fez uma pausa, observando cuidadosamente a reação da menina. "Pode se lembrar disso?" Vitória assentiu lentamente. "E se me perguntarem sobre minha mãe, minha verdadeira mãe? Dirá que ela vive em Campinas e que prefere não falar dela." André inclinou-se para a frente. "É muito importante que não mencione nada sobre a Brasilândia ou sobre a doença de sua mãe." A menina franziu a testa. "Por que temos que mentir?" A pergunta, tão direta e honesta, fez André se tensionar. Às vezes, os adultos precisam fazer coisas complicadas para proteger o que é importante. "Minha mãe diz que mentir é errado", insistiu Vitória. "E ela tem razão", respondeu André, sentindo uma pontada de culpa. "Mas isto é diferente. É como uma peça de teatro, lembra? E você está ajudando sua mãe." Sophie interrompeu o momento, trazendo mais conjuntos para Vitória provar. A menina levantou-se obedientemente, mas antes de seguir Sophie, parou. "Senhor Monteiro, o senhor tem filhos de verdade?" A pergunta o pegou desprevenido. "Não", respondeu secamente. "E nunca quis ter." André sentiu um nó na garganta. Imagens de discussões passadas com Renata sobre o assunto inundaram sua mente. "Isso não importa agora. Vá provar as roupas." Enquanto observava Vitória se afastar com Sophie, André notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Pegou seu telefone e ligou para Marcos. "Está tudo pronto para o almoço?" perguntou bruscamente. "Sim, senhor. A reserva no clube está confirmada. A senhora Renata estará lá com suas amigas como todas as quintas-feiras." "Ótimo", respondeu André. "Certifique-se de que a imprensa esteja ciente. Quero que todos os colunistas sociais cubram a notícia da minha filha perdida." Desligou o telefone e ficou olhando seu reflexo em um dos espelhos da boutique. O homem que lhe devolvia o olhar parecia seguro e determinado, mas em seus olhos havia um lampejo de dúvida que não podia ignorar. Em que se havia transformado para estar usando uma menina inocente em seu jogo de vingança?
O som da risada de Vitória vindo do provador o tirou de seus pensamentos. Por um momento soava exatamente como a filha que nunca teve. O clube paulistano resplandecia sob o sol do meio-dia. A fonte central lançava reflexos cristalinos, enquanto o Mercedes de André parava na entrada principal. Marcos abriu a porta traseira e Vitória emergiu com a graça que Sophie lhe havia ensinado durante toda a manhã. "Lembre-se de manter as costas retas", murmurou André enquanto caminhavam para a entrada. "E não se esqueça de usar os talheres de fora para dentro." Vitória assentiu, concentrada em não tropeçar com seus sapatos novos. Seu vestido azul celeste se movia suavemente a cada passo, e o pequeno colar de pérolas que André havia insistido em comprar brilhava em seu pescoço. O maître os recebeu com uma reverência exagerada. "Senhor Monteiro, sua mesa está pronta." "Embora deva mencionar que a senhora Renata e suas acompanhantes estão no salão principal." "Perfeito", interrompeu André, um sorriso calculista cruzando seu rosto. "Nos sentaremos no salão principal também." Enquanto atravessavam o elegante restaurante, Vitória absorvia cada detalhe com espanto. Os candelabros de cristal, as toalhas de linho branco, os garçons em seus impecáveis uniformes. Tudo parecia tirado de um filme. "Pai", sussurrou ela, lembrando-se de usar a palavra combinada. "Todas aquelas senhoras estão nos olhando?" De fato, as conversas haviam diminuído notavelmente desde sua entrada, e dezenas de olhos os seguiam com curiosidade mal disfarçada. Em uma mesa central, Renata, elegante como sempre em seu vestido Chanel, havia parado de falar no meio de uma frase, sua taça de vinho branco congelada a meio caminho de seus lábios. "Ignore-as", respondeu André em voz baixa, enquanto puxava a cadeira para Vitória se sentar. "Lembre-se do que praticamos." Um garçom apareceu imediatamente para entregar-lhes os menus. Vitória olhou para as elaboradas descrições em francês com confusão. "Recomendo o ravioli de lagosta", sugeriu André, notando seu desconcerto. "É excelente aqui." "André", uma voz fria como gelo interrompeu o momento. Renata havia aparecido ao lado de sua mesa, seu perfume caro inundando o ar. "Que surpresa encontrá-lo aqui." "E com sua companhia." Vitória levantou o olhar, encontrando-se com os olhos escrutinadores de Renata. A ex-esposa de André a estudava como quem examina uma joia em busca de defeitos. "Renata", respondeu André com falsa cordialidade, "permita-me apresentar Vitória, minha filha." O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Renata empalideceu visivelmente, seus nós dos dedos brancos ao redor de sua taça de vinho. "Sua filha?" repetiu, sua voz mal passando de um sussurro. "Não sabia que você tinha uma filha." "Eu também não, até pouco tempo atrás", respondeu André, colocando uma mão protetora sobre o ombro de Vitória. "É uma longa história." "Já vejo", disse Renata, recuperando sua compostura. Inclinou-se em direção à Vitória com um sorriso que não chegava aos olhos. "E quantos anos você tem, querida?" "8", respondeu Vitória com a voz clara que haviam praticado. "8", repetiu Renata, fazendo cálculos mentais. "Que interessante. Isso significa que você nasceu logo antes de seu pai e eu nos casarmos." André manteve sua expressão neutra, embora por dentro sentisse uma mistura de triunfo e culpa. O plano estava funcionando perfeitamente. Podia ver a dúvida e a preocupação nos olhos de Renata. "E sua mãe?", continuou Renata, seu tom doce, mas venenoso. "Onde ela está agora?" Vitória hesitou por um momento, seus olhos buscando os de André. "Em Campinas", respondeu finalmente, tal como haviam ensaiado. "Prefiro não falar dela." Renata arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Claro, querida, deve ser complicado." Nesse momento, o telefone de Renata vibrou. Ela o verificou rapidamente e um sorriso sutil apareceu em seus lábios. "Se me dão licença, preciso fazer uma ligação. Foi um prazer conhecê-la, Vitória." Enquanto Renata se afastava, André notou que suas mãos tremiam ligeiramente ao discar um número em seu telefone. Sabia exatamente para quem ela estava ligando. Para seu advogado. "Eu fiz bem?", perguntou Vitória em voz baixa, brincando nervosamente com seu guardanapo. André olhou para ela, notando pela primeira vez o quão vulnerável ela parecia sob todo o glamour emprestado.
Você foi perfeita, respondeu, sentindo uma pontada de remorso. Agora, o que acha de pedirmos aquele ravioli? Mas enquanto Vitória estudava o menu com concentração, André não podia deixar de pensar no olhar calculista de Renata. Conhecia-a bem o suficiente para saber que ela não se renderia tão facilmente. A verdadeira batalha mal havia começado. Após o almoço, André levou Vitória ao seu escritório no último andar de um arranha-céu na Avenida Paulista. O espaço, dominado por janelas panorâmicas que ofereciam uma vista espetacular da cidade, era tão imponente quanto frio. A menina caminhava com cautela, como se temesse quebrar algo naquele santuário de vidro e aço. "É aqui que você trabalha todos os dias?" perguntou Vitória, pressionando seu nariz contra o vidro para olhar as minúsculas figuras que se moviam nas ruas, muito abaixo. "Sim", respondeu André distraidamente, verificando as mensagens urgentes que haviam chegado durante o almoço. Como esperava, o rumor de sua filha perdida já estava se espalhando pelos círculos sociais da cidade. "E você nunca se sente sozinho aqui em cima?" A pergunta o pegou de surpresa. Ele levantou os olhos de seu telefone para encontrar Vitória, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e algo que parecia ser pena. "Não tenho tempo para me sentir sozinho", respondeu secamente. "Há muito trabalho a fazer." Marcos entrou nesse momento carregando um tablet. "Senhor, a imprensa já está especulando sobre a menina, e o advogado da senhora Renata tem ligado insistentemente." "Perfeito", sorriu André, mas seu sorriso se desvaneceu quando notou que Vitória havia encontrado algo em sua mesa. "Quem é ela?" perguntou a menina, segurando um porta-retratos que André havia esquecido de guardar. Na fotografia, uma mulher jovem sorria para a câmera, seu cabelo escuro movido pelo vento em alguma praia distante. "Ninguém", respondeu bruscamente, arrancando a foto dela. "Não toque nas coisas da minha mesa." Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas diante da repentina dureza de sua voz. "Desculpe", sussurrou recuando. André sentiu uma pontada de culpa. "Não, Me desculpe. Não devia ter falado assim com você." Olhou para a fotografia mais uma vez antes de guardá-la em uma gaveta. Era alguém que conhecia há muito tempo. "Você a amava?" perguntou Vitória com aquela direta inocência que só as crianças possuem. André ficou em silêncio por um momento, perdido em lembranças que acreditava estarem enterradas. "Sim", admitiu finalmente. "Eu a amei muito." "O que aconteceu com ela?" "Ela foi embora", respondeu simplesmente. "Às vezes as pessoas vão embora, Vitória. Faz parte da vida." Marcos, que havia observado a troca em silêncio, interveio. "Senhor, precisamos nos preparar para o jantar de gala desta noite. A estilista chegará em 1 hora para arrumar a menina." André assentiu, grato pela interrupção. "Vitória, por que você não vai com Marcos até a sala de descanso? Há uma televisão lá e você pode pedir o que quiser para lanchar." Uma vez sozinho, André tirou novamente a fotografia da gaveta. Isabel. Haviam se passado quase 10 anos desde a última vez que pronunciara seu nome em voz alta. Ela havia partido sem explicações, deixando apenas uma breve nota e essa fotografia. Pouco depois, ele havia conhecido Renata, e o resto era história. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Renata. "Muito convincente, sua pequena encenação no clube. Mas ambos sabemos que você está mentindo. Te vejo hoje à noite na gala." André sorriu com amargura. Renata sempre fora perspicaz, mas desta vez estava jogando exatamente como ele queria. Quanto mais ela suspeitasse, mais se obcecaria em descobrir a verdade sobre Vitória, e menos se concentraria em suas demandas financeiras. Da sala de descanso, vinha a risada de Vitória, provavelmente assistindo a algum programa de desenhos animados. O som, tão puro e genuíno, contrastava dramaticamente com o ambiente calculista que o rodeava. Ele se aproximou da porta e a observou por um momento. A menina havia tirado seus sapatos novos e estava com os pés recolhidos sob ela no sofá, completamente absorta na televisão. Por um instante, André se permitiu imaginar como teria sido ter uma filha de verdade. Alguém que preenchesse esses espaços frios com risadas, que fizesse perguntas incômodas, que o olhasse com olhos cheios de admiração em vez de medo ou ganância. "Senhor", interrompeu Marcos seus pensamentos,
O advogado da senhora Renata insiste em falar com o senhor. André se endireitou, ajustando sua gravata. Era hora de voltar à realidade. Diga a ele que nos veremos hoje à noite na gala. E Marcos, consiga algo doce da confeitaria da esquina para Vitória. Ela mereceu. Enquanto voltava para sua mesa, André não pôde evitar pensar na foto guardada na gaveta. O que Isabel pensaria de quem ele se tornara? Do homem que agora usava uma menina inocente como peão em seu jogo de vingança? A resposta, ele suspeitava, não lhe agradaria nem um pouco. A tarde caía sobre São Paulo quando a estilista terminou de arrumar Vitória para a gala. O vestido cor lavanda que Sophie havia escolhido a fazia parecer uma princesa de conto de fadas, e seu cabelo estava preso em um elegante coque com pequenas flores naturais. "Posso me ver no espelho?" perguntou Vitória, praticamente pulando de emoção. A estilista a conduziu até o espelho de corpo inteiro na sala de descanso do escritório. Os olhos da menina se arregalaram ao ver seu reflexo, e por um momento ela ficou sem palavras. "Pareço uma princesa de verdade", exclamou finalmente, girando para ver como o vestido se movia. André, que estivera observando da porta, sentiu uma estranha mistura de emoções. A menina realmente parecia pertencer ao seu mundo agora, mas havia algo profundamente perturbador nessa transformação. "Senhor Monteiro", chamou Vitória, interrompendo seus pensamentos. "Acha que minha mãe poderia me ver assim? Só por um minutinho?" "Não", respondeu ele, mais bruscamente do que pretendia. Suavizando o tom, acrescentou: "Você sabe que não podemos nos arriscar, mas tiraremos fotos e você poderá mostrá-las depois." O sorriso de Vitória vacilou ligeiramente, mas ela assentiu com bravura. "Tudo bem. Pode me contar mais sobre a festa? Haverá outras crianças?" "É uma gala beneficente", explicou André, sentando-se em uma das poltronas. "Haverá principalmente adultos, pessoas importantes da cidade. Preciso que você esteja no seu melhor comportamento." "Como uma verdadeira senhorita", recitou Vitória, repetindo as palavras que Sophie lhe ensinara naquela manhã. "Exato", assentiu André. "E lembre-se, se alguém lhe fizer perguntas sobre minha mãe, digo que ela está em Campinas e que não quero falar dela", completou Vitória. Então, com uma voz mais baixa, acrescentou: "Senhor Monteiro, por que a senhora do restaurante me olhava assim? Como se estivesse brava comigo." André se tensionou. "Renata, ela é complicada. Você não deve se preocupar com ela. Ela era sua esposa. Por isso está triste." "Triste?" André franziu a testa. "Não estou triste." "Sim, está", insistiu Vitória com a certeza das crianças. "Dá para ver nos seus olhos. Como quando minha mãe diz que está bem, mas eu sei que algo está doendo nela." A observação o deixou momentaneamente sem palavras. Como essa menina podia ver através da fachada que ele havia construído tão cuidadosamente? Marcos entrou nesse momento, salvando-o de ter que responder. "O carro está pronto, senhor." E baixou a voz. "A senhora Renata já chegou ao evento com seu advogado." André se levantou, ajustando seu laço. "Bem, está na hora de irmos, Vitória." Enquanto caminhavam para o elevador, Vitória tropeçou levemente com seus sapatos novos. Instintivamente, André a segurou pelo braço para evitar que ela caísse. "Obrigada, pai", disse ela, e pela primeira vez, a palavra soou natural em seus lábios. Na descida até o estacionamento, André notou que Vitória mordia o lábio, um gesto que ele havia observado quando ela estava nervosa. "Está com medo?" perguntou, surpreendendo-se com a preocupação em sua própria voz. "Um pouco", admitiu ela. "E se eu fizer algo errado? E se não ajudar você a resolver seus problemas?" André sentiu como se algo se retorcesse em seu peito. "Não pense nisso, apenas seja você mesma." "Mas eu pensei que tinha que fingir ser outra pessoa", respondeu ela, confusa. A resposta o atingiu como um tapa de realidade. No que ele havia se transformado? O que estava fazendo com essa menina inocente? O elevador chegou ao estacionamento e Marcos abriu a porta do carro. Antes de entrar, Vitória parou e olhou para André. "Sabe de uma coisa? Minha mãe sempre diz que a verdade é como o sol. Mesmo que você a cubra, ela sempre encontra um jeito de sair." As palavras ficaram pairando no ar enquanto subiam no carro. André olhou pela janela as luzes da cidade que começavam a se acender.
perguntando-se se nesta noite a verdade encontraria seu caminho através das sombras que ele mesmo havia criado. O Palácio dos Bandeirantes resplandecia sob as luzes da noite paulistana. Uma fila de carros de luxo se estendia pela entrada principal, onde a elite de São Paulo descia entre flashes de fotógrafos e murmúrios de expectativa. O Mercedes de André parou em frente à majestosa escadaria de mármore. "Lembre-se", sussurrou André para Vitória antes que Marcos abrisse a porta. "Caminhe devagar, sorria suavemente e sou uma verdadeira senhorita", completou ela, embora sua voz tremesse ligeiramente. Os flashes começaram assim que puseram o pé fora do carro. Vitória se encolheu instintivamente diante da luz cegante e, sem pensar, buscou a mão de André. Ele, surpreso pelo gesto, a tomou automaticamente, sentindo o quão pequena e frágil era sua mão na dele. "Senhor Monteiro, é verdade que tem uma filha secreta? O que diz a senhora Renata sobre esta descoberta? Por que manteve a menina em segredo por tanto tempo?" As perguntas choviam de todas as direções. André manteve sua expressão neutra, mas notou que Vitória se aproximava mais dele, buscando proteção. "Minha filha e eu preferimos manter nossa privacidade", respondeu com um sorriso calculado. "Esta noite estamos aqui para apoiar a nobre causa da Fundação." Ao entrar no salão principal, o contraste entre o caos exterior e a elegância interior era notável. Cristais de Murano brilhavam dos tetos, e a música de uma orquestra de câmara pairava no ar perfumado. "É como um palácio de verdade", sussurrou Vitória, seus olhos percorrendo as colunas de mármore e os afrescos do teto. "Senhor Monteiro", uma voz familiar os interrompeu. Era Carlos Rocha, o advogado de Renata. "Que surpresa tão interessante nos deu." André sentiu Vitória apertar sua mão. "Carlos, que prazer vê-lo. Já conhece minha filha?" O advogado estudou Vitória com olhos calculistas. "Não tive o prazer, embora deva dizer que a semelhança é peculiar." "Os genes são misteriosos, não acha?" respondeu André com um sorriso tenso. "Sem dúvida. A propósito, eu me perguntava se poderíamos discutir alguns detalhes sobre a situação legal atual, considerando este novo desenvolvimento." "Esta noite não", cortou André. "Estou aqui para passar tempo com minha filha." Carlos sorriu maliciosamente. "Claro, embora eu me pergunte por que nunca mencionou a existência dela durante os procedimentos do divórcio. Isso poderia ser considerado ocultação de informação relevante." Antes que André pudesse responder, Vitória falou: "Com licença, senhor, mas está pisando no meu vestido." O advogado recuou, surpreso pela intervenção. Nesse momento, a orquestra começou a tocar uma valsa. "Se nos der licença", disse André, "prometi à minha filha uma dança." Ele conduziu Vitória para a pista de dança, onde outros casais já se moviam ao ritmo da música. Ele a levantou ligeiramente, permitindo que seus pés se apoiassem sobre os dele. "Obrigado", murmurou ele enquanto começavam a se mover com a música. "Você foi muito esperta ali." "Não gosto daquele senhor", respondeu ela simplesmente. "Ele fala como as cobras nos filmes." André não pôde evitar soltar uma pequena risada. "Você é mais perspicaz do que parece." Enquanto dançavam, ele notou que vários olhos o seguiam. Renata, de um canto do salão, os observava com uma taça de champanhe na mão, sussurrando algo para seu advogado. Outros convidados disfarçavam sua curiosidade por trás de conversas aparentemente casuais. "Por que todos estão nos olhando assim?" perguntou Vitória. "Porque não estão acostumados a me ver feliz", respondeu André sem pensar. A resposta o surpreendeu tanto quanto a menina. De onde tinha vindo aquilo? "E o senhor está?" perguntou ela. "Feliz?" André olhou nos olhos de Vitória, tão cheios de inocência e curiosidade genuína. Por um momento, o peso de seu plano, de sua vingança, de tudo o que havia construído, pareceu esmagador. "Eu..." começou, mas foi interrompido pelo som de cristal se quebrando. Renata havia deixado cair sua taça, e agora se aproximava deles com passo decidido, seu vestido vermelho ondulando como uma bandeira de guerra. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Renata parou diante deles, sua presença interrompendo a valsa como uma nuvem escura que encobre o sol. A música continuava, mas ao redor deles se formou um círculo de silêncio,
os convidados fingindo não observar enquanto absorviam cada detalhe. André. Sua voz era suave, mas cortante como cristal quebrado. Você me concederia um momento? Em particular. Vitória se agarrou instintivamente ao braço de André, mas ele sabia que não podia evitar essa confrontação. Inclinou-se para a menina e sussurrou: "Fique com Marcos. Voltarei em um momento." Marcos apareceu instantaneamente, como se estivesse esperando o sinal. Enquanto se afastava com Renata em direção a um terraço lateral, André notou que Carlos Rocha os seguia discretamente. O ar noturno estava fresco, e São Paulo brilhava abaixo deles como um mar de luzes. Renata esperou até que as portas de vidro se fechassem atrás deles antes de falar. "Você realmente achou que eu não descobriria?" Começou, sua voz tremendo de raiva contida. "Que poderia apresentar uma menina qualquer e fazê-la passar por sua filha?" André manteve sua expressão neutra. "Não sei do que você está falando." "Por favor." Renata soltou uma risada amarga. "Contratei investigadores particulares. Eles estiveram seguindo você o dia todo. Sei exatamente de onde você tirou essa menina." O coração de André acelerou, mas seu rosto não traiu nenhuma emoção. "E o que você acha que descobriu?" "Brasilândia", pronunciou Renata como se a palavra fosse veneno. "Uma comunidade na Brasilândia. Uma mãe doente." "Quanto você pagou?" "Quanto custa alugar uma filha hoje em dia?" Carlos Rocha se aproximou segurando um tablet. "Temos fotografias, André, da sua visita esta manhã, da transformação na boutique. Tudo. Também temos algo mais interessante", continuou Renata, seu sorriso tornando-se predatório. "Registros do hospital. A mãe da menina tem uma condição bastante séria, não é? Seria uma pena se algo interrompesse seu tratamento." André deu um passo ameaçador em direção a ela. "Você não se atreveria..." "A quê?" respondeu Renata sem recuar. "A expor sua farsa, a mostrar ao mundo o tipo de homem que você realmente é? Ou você está mais preocupado com o que pode acontecer com aquela pobre mulher quando o hospital descobrir certas irregularidades em seus pagamentos?" Dentro do salão, através das portas de vidro, André podia ver Vitória conversando com Marcos. A menina olhava frequentemente em sua direção, a preocupação evidente em seu rosto. "O que você quer?" perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada. "O que sempre quis", respondeu Renata. "Minha parte justa, 50% de tudo. E quero que você admita publicamente que tentou enganar a todos com essa farsa da filha perdida. Isso destruiria minha reputação." "Exatamente", sorriu Renata. "Como você destruiu a minha quando me acusou de infidelidade na frente de todos os nossos amigos?" Carlos interveio, sua voz profissionalmente neutra. "Temos os documentos preparados. Podemos resolver isso agora mesmo, discretamente. Ou podemos deixar que a imprensa desfrute do escândalo." André olhou novamente para o salão. Vitória agora estava sozinha. Marcos havia sido chamado por outro dos convidados. A menina parecia pequena e vulnerável em meio a tanto luxo e falsidade. "Me dê uma hora", respondeu finalmente. "Preciso tirar a menina daqui primeiro." 30 minutos, contrapropôs Renata. "E se você tentar algo..." "Não tentarei", cortou André. "Mas não envolva a menina nem a mãe dela nisso. É entre você e eu." Renata o estudou por um momento, como se tentasse decifrar se havia algo mais por trás de sua aparente rendição. 30 minutos, repetiu. Nem um segundo a mais. Enquanto voltava ao salão, André sentia o peso de cada passo. Como havia chegado a isso? Em que momento seu desejo de vingança se transformara em algo que poderia machucar uma menina inocente e sua mãe doente? Vitória o recebeu com um sorriso que partiu seu coração. "Está tudo bem, senhor pai?" "Não", respondeu honestamente, surpreendendo a si mesmo. "Não está bem. E precisamos conversar." André conduziu Vitória até um pequeno salão lateral, afastado do burburinho da festa. Era uma sala elegante, mas íntima, com antigos retratos nas paredes e janelas que davam para um jardim iluminado pela lua. Marcos o seguiu discretamente, mantendo-se próximo à porta para garantir sua privacidade. "Eu fiz algo errado?" perguntou Vitória, sua voz pequena e preocupada. O vestido lavanda agora parecia pesado demais sobre seus ombros,
como se toda a farsa finalmente estivesse pesando sobre ela. André se ajoelhou diante dela, ficando na sua altura. Pela primeira vez no dia, talvez pela primeira vez em anos, ele deixou cair completamente sua máscara. "Não, Vitória, você não fez nada errado", começou, sua voz falhando ligeiramente. "Sou eu quem tem feito as coisas erradas, muito erradas." A menina o olhou com aqueles olhos que pareciam ver diretamente através de todas as suas defesas. "É por causa da senhora do vestido vermelho? Ela parece muito brava. Renata, ela sabe a verdade, sabe que você não é realmente minha filha", admitiu André, sentindo cada palavra como um peso em sua consciência. "E está ameaçando fazer coisas que poderiam machucar sua mãe." Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. "Minha mãe, mas ela está doente, precisa dos remédios." Eu sei." André pegou as pequenas mãos da menina entre as suas. "E é minha culpa. Eu envolvi você nisso. Envolvi vocês duas nesse jogo terrível por meu próprio egoísmo." "O que vai acontecer agora?" perguntou Vitória, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. André tirou um lenço de seda do bolso e secou suavemente a lágrima. "Renata quer que eu assine uns papéis, que dê a ela metade de tudo o que tenho, e quer que eu diga publicamente que menti sobre você. E isso vai ajudar minha mãe?" A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, atingiu André como um soco no estômago. Ali estava essa menina, preocupada apenas com o bem-estar de sua mãe, enquanto ele estivera obcecado com sua vingança e seu orgulho. "Sim", respondeu depois de um momento. "Se eu fizer o que Renata pede, ela não interferirá no tratamento da sua mãe." Vitória assentiu lentamente, processando a informação. Então, para a surpresa de André, ela se aproximou e o abraçou. "Sinto muito", sussurrou ela. "Sei que você não queria perder seu dinheiro." André ficou paralisado por um momento, dominado pela pureza desse gesto. Essa menina que ele tentara usar como uma peça em seu jogo de xadrez estava oferecendo consolo a ele. "O dinheiro não importa", respondeu finalmente, retribuindo o abraço. "Percebi que existem coisas muito mais importantes." Eles se separaram e André notou que Marcos se aproximava discretamente. "Senhor, a senhora Renata está perguntando pelo senhor. O tempo..." "Eu sei", interrompeu André. Virou-se para Vitória. "Preciso que você fique aqui com Marcos enquanto resolvo isso, tudo bem?" A menina assentiu corajosamente, embora seus olhos ainda estivessem úmidos. "Posso tirar os sapatos? Estão machucando meus pés." André não pôde evitar sorrir. "Claro que sim. E Marcos vai trazer um chocolate quente para você, não é, Marcos?" "Certamente, senhor", respondeu o assistente, mostrando uma gentileza incomum nele. Antes de sair da sala, André parou e olhou para Vitória mais uma vez. A menina havia tirado os sapatos e estava sentada em um elegante sofá, seus pés descalços balançando sem alcançar o chão. Naquele momento, ele teve uma clareza que havia estado escapando dele o dia todo. "Vitória", chamou suavemente. "Obrigado." "Por quê?" perguntou ela confusa. "Por me ensinar algo que eu havia esquecido há muito tempo, que a verdade, como diz sua mãe, sempre encontra seu caminho." Com essas palavras, André saiu da sala, sua mente já trabalhando em um novo plano. Mas desta vez, não seria um plano nascido da vingança e do orgulho, e sim de algo muito diferente. Renata e Carlos esperavam no mesmo terraço, o ar noturno agora mais frio que antes. São Paulo brilhava abaixo deles, indiferente ao drama que se desenrolava nas alturas do Palácio dos Bandeirantes. 23 minutos, anunciou Renata, consultando seu relógio de diamantes. "Estava começando a pensar que você fugiria." André caminhou até a balaustrada do terraço, sua figura recortada contra o céu noturno. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia estranhamente em paz. "Sabe, Renata, durante meses estive consumido pelo ódio", começou, sua voz tranquila, mas firme. "Me convenci de que você merecia sofrer como eu sofri quando descobri suas mentiras." Renata se tensionou. "Não vim aqui para ouvir suas... Mas hoje", continuou André, ignorando sua interrupção, "uma menina de 8 anos me ensinou mais sobre dignidade e amor do que todos os nossos anos juntos." Ele se virou para enfrentá-los. Carlos havia tirado os documentos e os segurava como um escudo.
Vai assinar ou não? Perguntou o advogado impaciente. Sim, respondeu André, surpreendendo ambos. Vou assinar, mas com minhas condições. Renata soltou uma risada sarcástica. Você não está em posição de impor condições. Pelo contrário, respondeu André, tirando seu telefone. Tenho aqui gravações muito interessantes de você ameaçando uma mãe doente e sua filha. O que você acha que a mídia diria sobre isso? O rosto de Renata empalideceu. Você não se atreveria? Não? Há algumas horas não. Mas agora tenho algo mais importante que meu orgulho ou minha vingança. Carlos interveio, sua voz profissional ocultando seu nervosismo. O que você propõe? André se aproximou da mesa onde estavam os documentos. Primeiro, você garantirá por escrito que o tratamento médico de Carla continuará sem interrupções, com todas as despesas cobertas. Segundo, estabelecerá um fundo educacional para a Vitória. Você enlouqueceu? Exclamou Renata. Quer que eu ajude a menina que você usou para me enganar? Não, respondeu André com calma. Quero ajudar a menina que me ajudou a ver a verdade sobre mim mesmo. E você fará isso, porque no fundo, Renata, sei que você não é o monstro que fingi que era, assim como eu não sou o vilão que você acredita que eu seja. Um silêncio pesado caiu sobre o terraço. Renata estudava André como se o visse pela primeira vez. Por quê? Perguntou finalmente. Por que essa mudança repentina? André pensou em Vitória, sentada na sala com seus pés descalços, preocupada mais com sua mãe do que com todo o dinheiro e poder que a rodeavam. Porque hoje me lembrei de algo que havia esquecido há muito tempo, respondeu. Me lembrei de como é ter um propósito além de si mesmo. Ele se aproximou da mesa e pegou os documentos. Modificaremos estes termos agora. E quando terminarmos, vou fazer algo mais. O quê? Perguntou Carlos, tirando sua caneta. Vou dizer a verdade. Toda a verdade. Não porque estão me obrigando, mas porque é o certo a fazer. Renata o encarou fixamente por um longo momento. Algo em sua expressão suavizou ligeiramente. Você sempre foi uma pessoa melhor do que eu quis admitir, disse finalmente. Até deixar de ser. E você nunca foi tão ruim quanto me convenci que era, respondeu André. Talvez seja a hora de ambos nos lembrarmos disso. Enquanto Carlos começava a modificar os documentos, André olhou para o salão através das portas de vidro. Podia ver Vitória à distância, agora rindo com uma xícara de chocolate nas mãos. A imagem o lembrou de outra menina, muitos anos atrás, uma que poderia ter sido sua filha se a vida tivesse tomado um rumo diferente. Era hora de enfrentar essa verdade também. Enquanto Carlos redigia as modificações nos documentos, André retornou ao salão principal. A festa continuava seu curso, a orquestra tocava suavemente e as conversas fluíam como o champanhe que circulava em bandejas de prata. Mas para ele, tudo parecia agora distante e irreal. Ele se dirigiu ao seu escritório no palácio, onde guardava algo que precisava recuperar. Ao abrir a gaveta de sua mesa, a fotografia que Vitória havia encontrado mais cedo o esperava. Isabel sorria do papel brilhante, congelada no tempo. Depois de todos esses anos, murmurou para si mesmo, você continua aparecendo nos momentos mais inesperados. Quem é ela? A voz de Renata o sobressaltou. Ela estava parada na porta, seu vestido vermelho refletindo a luz tênue da lâmpada. Por um momento, André considerou guardar a foto, manter esse segredo enterrado como havia feito por tanto tempo, mas algo havia mudado nele. Isabel, respondeu, estendendo a fotografia para Renata. A conheci um ano antes de conhecer você. Renata pegou a fotografia com cautela, como se pudesse queimá-la. Seus olhos se suavizaram ao reconhecer algo na imagem. Ela se parece com Vitória, completou André. Essa foi a verdadeira razão pela qual a escolhi. Não só porque precisava de uma menina para meu plano, mas porque quando a vi, foi como ver o fantasma do que poderia ter sido. Renata sentou-se em uma das poltronas, a fotografia ainda em suas mãos. Você nunca me falou dela. Nunca falei dela para ninguém, admitiu André, sentando-se em frente a Renata. Isabel estava grávida quando foi embora. Nunca soube se você teve uma filha, terminou Renata, finalmente compreendendo. Por isso todo esse teatro com Vitória te afetou tanto.
André assentiu, sentindo o peso de anos de silêncio abandonar seus ombros. Quando a vi pela primeira vez, com aqueles mesmos olhos, aquele mesmo gesto ao sorrir, me convenci de que era o instrumento perfeito para minha vingança. Mas, na realidade, estava tentando preencher um vazio que nem mesmo tinha me permitido reconhecer. Você a procurou alguma vez? Perguntou Renata, sua voz surpreendentemente gentil. Tentei no início, mas ela não queria ser encontrada. Deixou uma carta dizendo que precisava se afastar, que não podia viver a vida que eu havia planejado para nós. Ele fez uma pausa, perdido em lembranças. Quando conheci você, achei que tinha deixado tudo isso para trás. Renata deixou a fotografia sobre a mesa. E eu achei que tinha encontrado o homem perfeito. Ambos nos enganamos, não é? Talvez esse tenha sido nosso erro, refletiu André. Tentar ser perfeitos em vez de ser honestos. Uma suave batida na porta interrompeu o momento. Era Marcos. Senhor, a menina pergunta pelo senhor. Está preocupada. André se levantou, mas antes de sair, voltou-se para Renata. Há algo mais que preciso fazer esta noite, e preciso da sua ajuda. Renata o olhou com curiosidade. Minha ajuda? Para quê? Para fazer a coisa certa, pela primeira vez. Não por vingança, não por orgulho, mas por Vitória e sua mãe. Ele parou um momento, considerando suas próximas palavras. E também por Isabel, onde quer que ela esteja. Renata se levantou, alisando seu vestido com um gesto automático. Você sabe que isso mudará tudo, não é? Uma vez que a verdade seja revelada. Eu sei, respondeu André. Mas, como disse Vitória, a verdade é como o sol. Sempre encontra seu caminho. Enquanto caminhavam de volta ao salão principal, André sentia que cada passo o levava não só em direção à vitória, mas também em direção a uma versão de si mesmo que havia perdido há muito tempo. Uma versão que talvez ainda pudesse ser redimida. O salão principal do Palácio dos Bandeirantes fervilhava com a energia da alta sociedade paulistana. As conversas se misturavam com a música da orquestra, criando uma sinfonia de poder e privilégio. André observou a cena da entrada, consciente de que estava prestes a alterar o curso de muitas vidas, incluindo a sua. Tem certeza disso? Perguntou Renata, que permanecia ao seu lado, seu vestido vermelho como um sinal de alerta. Pela primeira vez em muito tempo, sim, respondeu ele, ajustando seu laço. Marcos, onde está a Vitória? No salão lateral, senhor, como pediu. Carla, sua mãe, acabou de chegar. André se virou surpreso. Carla? Eu não... Fui eu, interrompeu Renata. Mandei buscá-la. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Por um momento, André viu nos olhos de sua ex-esposa um lampejo da mulher por quem se apaixonara anos atrás. Ele assentiu em silêncio, agradecido. Carla apareceu na entrada do salão lateral, visivelmente desconfortável em um ambiente tão luxuoso. Ela usava um vestido simples, mas digno, provavelmente o melhor que tinha. Ao seu lado, Vitória, ainda em seu vestido lavanda, mas agora com seus sapatos novamente calçados, a abraçava com força. Senhor Monteiro, cumprimentou Carla com voz trêmula. A senhora Renata insistiu para que eu viesse, embora não entenda... Entenderá em breve, respondeu André. Voltou-se para Marcos. Está tudo pronto? Sim, senhor. Os jornalistas estão em seus lugares e o microfone está preparado. André respirou fundo e caminhou até o centro do salão. A orquestra parou de tocar e um silêncio expectante se espalhou pela sala. Todos os olhos se voltaram para ele, esperando o próximo ato do drama que vinha se desenrolando durante toda a noite. Senhoras e senhores, começou sua voz clara e firme. Eu os reuni aqui esta noite sob falsas pretensões. Um murmúrio percorreu a sala. Vitória, de sua posição junto à mãe, o olhava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Muitos de vocês terão ouvido rumores sobre minha suposta filha perdida, continuou. Esses rumores que eu mesmo ajudei a espalhar são falsos. O murmúrio se intensificou. Os flashes das câmeras começaram a disparar. Esta menina, apontou para Vitória, não é minha filha biológica. É uma menina extraordinária que, junto com sua mãe, se viu envolvida em um plano nascido do meu orgulho ferido e meu desejo de vingança. Carla abraçou Vitória com mais força, mas a menina mantinha seus olhos fixos em André.
como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Mas hoje, continuou André, sua voz suavizando, esta pequena me ensinou mais sobre honestidade, dignidade e amor verdadeiro do que todos os meus anos no mundo dos negócios. Ele se aproximou de onde estavam Carla e Vitória, ciente de cada olhar que o seguia. Devo um pedido de desculpas a ambas, disse, dirigindo-se diretamente a elas, mas permitindo que todos ouvissem. Por envolvê-las em meus problemas pessoais, por usar sua necessidade para meus próprios fins. Então voltou-se para Renata, que permanecia próxima, sua expressão indecifrável. E devo um pedido de desculpas a você também, Renata. Você não era o monstro que me convenci que era, assim como eu não era o santo que fingia ser. O silêncio no salão era absoluto. Até os garçons haviam parado, as bandejas de champanhe esquecidas em suas mãos. Mas esta noite não se trata apenas de desculpas, continuou André. Trata-se de fazer o certo. Ele tirou um envelope de seu paletó e o entregou a Carla. Este é o fundo fiduciário que garantirá o tratamento médico de que você precisa e a educação de Vitória. Não como parte de um acordo, não como pagamento pelo seu silêncio, mas porque é o certo a fazer. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Carla. Vitória, no entanto, sorria. Eu sabia que ele era bom, disse a menina, alto o suficiente para que vários convidados próximos a ouvissem. Só estava um pouco perdido. O silêncio que se seguiu à confissão de André foi quebrado pelo som de aplausos solitários. Para surpresa de todos, vinham de Carlos Rocha, o advogado de Renata, que havia observado toda a cena de um canto do salão. Bravo, André, disse, aproximando-se com passos medidos. Um espetáculo comovente. Mas me pergunto se seus acionistas apreciarão tanto esta demonstração de honestidade. Renata deu um passo à frente, seu vestido vermelho ondulando como uma capa. Os acionistas apreciarão mais a verdade do que um escândalo prolongado, não acha, Carlos? Os murmúrios no salão aumentaram. Os jornalistas escreviam freneticamente em seus dispositivos, enquanto os fotógrafos capturavam cada momento. A alta sociedade paulistana teria assunto para meses. Vitória soltou-se suavemente do abraço de sua mãe e caminhou em direção a André. Seu vestido lavanda, embora ainda elegante, mostrava as rugas de uma noite longa e emocionante. Isso significa que não tenho mais que fingir? Perguntou sua voz clara em meio ao murmúrio geral. André se ajoelhou diante dela, ignorando as câmeras que capturavam o momento. Não, pequena, não mais fingimentos. E agradeço a você por me ensinar que a verdade, mesmo que doa, é melhor que a mentira mais elaborada. E minha mãe ficará bem? Insistiu ela, seus olhos grandes e preocupados. Sua mãe receberá o melhor tratamento, interveio Renata, surpreendendo a todos. Eu mesma me certificarei disso. Carla, que havia observado tudo com lágrimas silenciosas, aproximou-se de Renata. Senhora, não entendo. Por quê? Renata olhou para a fotografia que ainda carregava em sua mão, a imagem de Isabel, antes de responder. Porque às vezes precisamos lembrar nossa humanidade. E sua filha ajudou todos nós a fazer exatamente isso. Os convidados começaram a se dispersar, formando pequenos grupos que discutiam em voz baixa os eventos da noite. A orquestra, captando o ambiente, começou a tocar suavemente uma melodia reconfortante. Marcos se aproximou discretamente de André. Senhor, a imprensa está solicitando uma coletiva formal. E o conselho diretor já está convocando uma reunião de emergência para amanhã. Que esperem, respondeu André sem tirar os olhos de Vitória, que agora bocejava disfarçadamente. Há coisas mais importantes agora. Ele se voltou para Carla. Você me permitiria levá-las para casa? Foi uma noite muito longa, especialmente para Vitória. Carla assentiu, mas antes que pudessem se mover, a menina falou novamente. Senhor Monteiro, vou vê-lo de novo? A pergunta, tão simples e direta, atingiu André com uma força inesperada. Ele olhou para Carla buscando sua aprovação antes de responder. Se sua mãe concordar, eu gostaria de continuar fazendo parte das suas vidas. Não como um falso pai, mas como um amigo. Alguém que deve a vocês muito mais que dinheiro ou promessas. Você poderia vir ver minhas peças da escola, sugeriu Vitória com um sorriso cansado. Desta vez sem ter que fingir. Renata, que estivera observando a troca,
aproximou-se de Carla. Temos muito o que discutir sobre o tratamento e o fundo fiduciário. Que tal nos reunirmos amanhã? Sem advogados, sem pretensões. Apenas duas mulheres conversando. Enquanto o grupo se dirigia à saída, os últimos convidados os observavam com uma mistura de espanto e curiosidade. A história que circularia nos círculos sociais não seria a de um escândalo ou uma vingança, mas a de algo mais profundo e significativo. No saguão, enquanto esperavam que Marcos trouxesse o carro, Vitória tirou novamente os sapatos elegantes. Sabe, disse, olhando para os sapatos em suas mãos. Eles são muito bonitos, mas prefiro meus tênis velhos. A autenticidade é sempre mais confortável que a pretensão, respondeu André, surpreendendo-se com a sabedoria de suas próprias palavras. A manhã seguinte amanheceu com as manchetes que André esperava. Empresário confessa elaborada farsa, o engano dos Monteiro, a menina que mudou o coração de um milionário. As fotografias da gala ocupavam as primeiras páginas de todos os jornais de sociedade, mas a que mais chamava a atenção era a imagem de Vitória, descalça e sorridente, ao lado de um André visivelmente transformado. Em seu escritório na Avenida Paulista, André observava a cidade despertar enquanto aguardava o início da reunião com o conselho diretor. Marcos entrou com uma xícara de café e os jornais do dia. A senhora Carla ligou, informou Marcos. Vitória chegou bem à escola esta manhã. Diz que seus colegas estão impressionados porque ela saiu nos jornais. André sorriu, lembrando-se da naturalidade com que a menina havia lidado com toda a situação. Como está Carla? Ela tem sua primeira consulta na nova clínica esta tarde. A senhora Renata já coordenou toda a papelada. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Renata entrou, vestida com um terno executivo impecável, muito diferente do dramático vestido vermelho da noite anterior. O conselho diretor está esperando, anunciou. E eles não estão felizes. Desde quando você se preocupa com o que o conselho pensa? Perguntou André, arqueando uma sobrancelha. Desde que decidi ajudá-lo a enfrentá-los, respondeu ela, surpreendendo-o. Afinal, ainda sou acionista majoritária. André a olhou com curiosidade. Por que você faria isso? Renata se aproximou da janela, observando a cidade ao lado dele. Porque ontem à noite vi algo que achei que você tinha perdido há muito tempo. Sua humanidade. E porque aquela menina me lembrou por que me apaixonei por você em primeiro lugar. Minha capacidade de meter os pés pelas mãos espetacularmente, brincou ele, tentando aliviar o momento. Sua capacidade de fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde e da maneira mais complicada possível, corrigiu ela com um pequeno sorriso. Marcos tossiu discretamente. Senhor, isto também chegou. Estendeu um envelope simples sem remetente. André o abriu com curiosidade. Dentro havia uma fotografia antiga e uma breve nota. Seu rosto empalideceu ao reconhecer a letra. Isabel? Perguntou Renata, notando sua reação. André assentiu, lendo a nota em silêncio. Depois de um momento, levantou o olhar, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. Ela diz que viu as notícias, que finalmente encontrei o que estava procurando, embora não da maneira que esperava. Fez uma pausa, tomando fôlego. E que nossa filha está bem, que é feliz. Renata pegou a fotografia que acompanhava a nota. Nela, uma jovem de uns 17 anos sorria para a câmera, seus olhos idênticos aos de sua mãe. Ela se parece com você, disse suavemente. Ela se parece com Vitória, corrigiu André. Agora entendo por que me afetou tanto vê-la. De alguma forma, o destino me deu uma segunda chance de fazer as coisas direito. Você vai procurá-las? Perguntou Renata. André guardou a nota e a fotografia cuidadosamente. Não, Isabel está certa. Às vezes, o melhor amor que você pode dar é respeitar a distância que os outros precisam. Olhou para a sala de reuniões onde os executivos esperavam. Além disso, tenho uma promessa a cumprir com uma pequena que me ensinou mais sobre a verdade em um dia do que todos esses anos de mentiras corporativas. Falando em promessas, interveio Marcos, Vitória mencionou algo sobre uma peça escolar na próxima semana. Aparentemente, ela interpreta uma princesa guerreira que salva seu reino sendo honesta. André e Renata trocaram um olhar divertido. O quê? Perguntou ele.
A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Neste caso, respondeu Renata, dirigindo-se à sala de reuniões, acho que a vida superou qualquer peça de teatro. A sala de reuniões vibrava com tensão contida. Os membros do conselho diretor, sentados ao redor da enorme mesa de jacarandá, olhavam para André com uma mistura de incredulidade e desaprovação. As telas nas paredes mostravam gráficos das ações da empresa, que haviam experimentado uma ligeira queda após os eventos da noite anterior. Tem ideia do dano que causou à reputação da empresa? Começou Rodrigues, o membro mais antigo do conselho. Anos construindo uma imagem de integridade e profissionalismo para quê? Para jogá-la pela janela por um ataque de consciência? Renata, sentada estrategicamente à direita de André, interveio antes que ele pudesse responder. Se me permitem, acho que estão enfocando isso do ângulo errado. Ah, é? Replicou Rodrigues com sarcasmo. E qual seria o ângulo correto para ver este desastre? André se levantou lentamente, apoiando as mãos sobre a mesa. O ângulo humano, respondeu com uma calma que surpreendeu a todos. Durante anos nos orgulhamos de ser uma empresa que valoriza a integridade. Ontem à noite, pela primeira vez, realmente pratiquei o que pregamos. À custa de milhões em valor de mercado, protestou outro membro do conselho. Em benefício de algo muito mais valioso, interrompeu Renata, projetando nas telas uma apresentação que havia preparado durante a noite. Observem isto. As telas mostraram manchetes de jornais e reportagens online. Não apenas os esperados artigos sobre o escândalo, mas também histórias sobre redenção, honestidade e transformação pessoal. As redes sociais estavam cheias de comentários positivos sobre a coragem de admitir erros publicamente. Nas últimas 12 horas, continuou Renata, recebemos mais menções positivas do que nos últimos 6 meses combinados. As pessoas estão cansadas de corporações sem rosto e executivos intocáveis. Elas querem ver humanidade, autenticidade. Marcos, que estivera monitorando seu tablet, levantou o olhar. Senhores, as ações estão começando a se recuperar. E 3 dos nossos maiores clientes acabaram de confirmar que mantêm sua confiança na empresa, citando especificamente a integridade demonstrada em momentos difíceis. André tomou o controle da apresentação. Não estou aqui para me desculpar por dizer a verdade. Estou aqui para propor um novo caminho. Ele projetou um novo conjunto de slides. Este é o plano para o novo programa de responsabilidade social corporativa que Renata e eu desenhamos. As telas mostravam detalhes de uma iniciativa para apoiar famílias de baixa renda com necessidades médicas, começando com o caso de Carla como projeto piloto. O que começou como um erro pessoal, explicou André, pode se transformar em algo positivo para toda a comunidade. Um silêncio reflexivo caiu sobre a sala. Finalmente, Rodrigues falou novamente, mas seu tom havia mudado. E a menina? Vitória? Que papel ela desempenha em tudo isso? Nenhum, respondeu André firmemente. Ela voltará à sua vida normal, com o apoio de que precisa, mas fora dos olhos do público. Não usaremos mais ninguém, especialmente uma criança, para nossos fins corporativos. Renata sorriu discretamente, lembrando-se de como esse mesmo homem, apenas dias atrás, havia planejado usar Vitória como uma peça em seu jogo de xadrez empresarial. Senhores, continuou André, ontem uma menina de 8 anos me ensinou que a verdadeira força não está em manter as aparências, mas em ter a coragem de ser honesto, mesmo quando custa caro. Proponho que transformemos essa lição no novo fundamento de nossa empresa. O telefone de André vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Carla. Vitória pergunta se poderá vê-lo em sua peça escolar. Ela interpreta uma princesa que salva seu reino com a verdade. Enquanto os membros do conselho discutiam os detalhes do novo programa, André olhou pela janela para a cidade que se estendia sob o céu azul de São Paulo. Em algum lugar lá fora, uma pequena menina estava em sua sala de aula, provavelmente praticando suas falas para uma peça escolar, sem saber que havia mudado não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Uma semana após a gala, o auditório da escola pública na Brasilândia fervilhava de atividade. Pais de família se acomodavam nas cadeiras dobráveis, alguns segurando celulares prontos para gravar, outros se abanando com os programas do evento.
Na última fileira, quase passando despercebidos, André e Renata se sentavam ao lado de Marcos. O contraste entre seus trajes elegantes e o ambiente modesto era evidente, mas havia algo diferente em sua presença. Uma humildade que não existia antes. Quem diria que terminaríamos em uma peça escolar na Brasilândia? Sussurrou Renata, observando a cortina gasta mas limpa que decorava o palco. Quem diria que viríamos juntos? Respondeu André, um pequeno sorriso em seus lábios. Carla, sentada à frente deles, virou-se com preocupação. Espero que não se incomodem com a simplicidade de tudo isso. Não é como as galas a que estão acostumados. É perfeito, interrompeu Renata com sinceridade. Às vezes, a verdadeira elegância está na simplicidade. As luzes começaram a diminuir e um murmúrio de expectativa percorreu o auditório. A professora de Vitória apareceu em frente à cortina, segurando um microfone que chiava levemente. Bem-vindos à nossa apresentação de A Princesa Verdadeira, anunciou. Uma peça original escrita por nossos alunos do 3º ano. A cortina se abriu, revelando um cenário decorado com cartolinas pintadas que representavam um castelo. Vitória apareceu vestida com uma coroa de papel dourado e um vestido simples, mas criativo, muito diferente do elegante vestido lavanda da gala. Há muito tempo, começou Vitória com voz clara e segura. Em um reino onde as mentiras haviam se tornado tão comuns quanto o ar que respiravam, vivia uma princesa que descobriu que a verdade era a magia mais poderosa de todas. André sentiu um nó na garganta. A história, embora simplificada para crianças, ressoava com uma verdade que o tocava profundamente. No palco, Vitória interpretava uma princesa que descobria que seu reino estava doente, porque ninguém se atrevia a dizer a verdade. Através de sua honestidade e coragem, ela começava a curar não só seu povo, mas também os corações endurecidos daqueles que a rodeavam. Me lembra alguém, murmurou Renata, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. Durante o intervalo, Marcos verificou discretamente seu telefone. Senhor, o programa de ajuda médica já foi aprovado por todos os departamentos. Podemos começar na próxima semana. André assentiu, mas sua atenção estava no palco, onde Vitória preparava sua cena final. A menina ouviu e acenou discretamente com a mão, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Sabe, comentou Carla em voz baixa, desde aquela noite na gala, Vitória tem estado diferente, mais segura de si. Ela diz que se um milionário pode admitir seus erros, todos podemos ser corajosos e dizer a verdade. A peça continuou, chegando ao seu clímax quando a princesa enfrentava o Conselho Real, revelando todas as mentiras que haviam adoecido o reino. As palavras de Vitória, embora parte de um roteiro escolar, carregavam um peso especial. Às vezes, declamou ela, olhando diretamente para onde André estava sentado, precisamos que alguém pequeno nos lembre das grandes verdades que esquecemos. Ao final da peça, enquanto o público aplaudia, André notou que não era o único emocionado. Renata secava discretamente uma lágrima, e até Marcos parecia comovido. Nos bastidores, após a apresentação, Vitória correu até eles ainda com sua coroa de papel. Gostaram? Fui uma boa princesa? A melhor, respondeu André, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Uma princesa que ensinou a todos nós uma lição muito importante. Sobre dizer a verdade? Perguntou ela, ajustando sua coroa. Sobre isso e sobre algo mais, me interveio Renata. Sobre como às vezes os professores mais sábios vêm nos pacotes menores. Após a peça, a escola organizou uma pequena celebração no pátio. Mesas simples decoradas com papel crepom colorido sustentavam bolos caseiros e sucos. As crianças corriam entre os adultos, ainda com seus figurinos, enquanto os pais compartilhavam orgulhosos as fotos que haviam tirado. André observava a cena com uma nova perspectiva. Este mundo, tão diferente do seu de reuniões corporativas e jantares beneficentes, tinha uma autenticidade que o comovia profundamente. Quer um pouco de suco de maracujá, senhor Monteiro? Ofereceu Carla, aproximando-se com um copo plástico. Eu mesma fiz esta manhã. Por favor, me chame de André, respondeu ele, aceitando o copo. E obrigado. Faz anos que não provava um suco caseiro. Renata se juntou a ele, segurando um prato com bolo de fubá. Carla,
A peça foi maravilhosa. Vitória ajudou a escrever a história? Sim, respondeu Carla com orgulho. Depois daquela noite, ela voltou para casa com muitas ideias. A professora diz que nunca a viu tão inspirada. Vitória apareceu correndo, já sem sua coroa, mas com uma energia contagiante. Olhem, a professora nos deu diplomas. Mostrou orgulhosa um papel decorado com estrelas douradas. É um reconhecimento muito importante, disse André seriamente examinando o diploma. Deveríamos emoldurá-lo. Como os que você tem no seu escritório? Perguntou Vitória, lembrando-se dos títulos e reconhecimentos que havia visto nas paredes da cobertura corporativa. Não, respondeu ele sorrindo. Este é mais especial. Este você ganhou sendo você mesma. Marcos, que estivera discretamente em segundo plano, aproximou-se com uma notícia. Senhora Carla, acabei de receber a confirmação. A clínica está pronta para iniciar seu novo tratamento na próxima semana. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Não sei como agradecer tudo o que vocês fizeram. Não nos agradeça, interrompeu Renata. Se alguém deve agradecer aqui, somos nós. Olhou significativamente para Vitória. Alguns anjos vêm disfarçados de princesas guerreiras. Vitória, que estivera ouvindo a conversa, franziu a testa pensativamente. Senhor André, por que os adultos complicam tanto as coisas? A pergunta provocou risos no grupo, mas André a considerou seriamente. Acho que às vezes esquecemos o que é realmente importante. Nos perdemos em mentiras que acreditamos serem necessárias, em orgulhos que achamos que devemos defender. Mas a verdade é mais fácil, insistiu Vitória. Como na minha peça, se todos dizem a verdade, tudo se resolve. Da boca das crianças, murmurou Renata, trocando um olhar cúmplice com André. A tarde começava a cair sobre o pátio escolar, pintando o céu de tons dourados e rosados. As crianças continuavam brincando, suas risadas se misturando às conversas dos adultos. Era um momento de paz, de simplicidade, tão diferente das tensões da semana anterior. Sabe, disse Vitória, enquanto mordia um pedaço de bolo de fubá. Eu gostei do vestido bonito e dos sapatos brilhantes, mas prefiro isso. O bolo de fubá? Brincou André. Não, respondeu ela séria. Estar assim, todos juntos, sem ter que fingir nada. Carla abraçou sua filha e por um momento ninguém falou. O silêncio estava cheio de uma compreensão compartilhada, de lições aprendidas e verdades redescobertas. Vitória, disse finalmente André, você gostaria de vir no próximo fim de semana plantar um jardim no terraço do meu escritório? Acho que ele precisa de um pouco de vida real entre tanto vidro e aço. Os olhos da menina se iluminaram. Podemos colocar flores de todas as cores? E talvez uma árvore pequena? O que você quiser, respondeu ele. Está na hora de aquele lugar ter um pouco da verdade e da beleza que você nos ensinou a ver. O sábado amanheceu com uma claridade especial sobre São Paulo. No terraço do edifício corporativo, André, vestido de maneira informal com jeans e uma camisa simples, supervisionava a chegada de plantas e materiais de jardinagem. Era a primeira vez em anos que alguém o via sem terno, e Marcos ainda fazia olhares duplos cada vez que passava por ele. Tem certeza disso? Perguntou Renata, que havia chegado cedo para ajudar, também vestida casualmente. Transformar o terraço executivo em um jardim? Tão certo quanto estive de contratar uma menina para fingir ser minha filha, brincou André, e então ficou sério. Mas desta vez é pelos motivos certos. O elevador se abriu, revelando Vitória e Carla. A menina usava um pequeno macacão de jardinagem e luvas que lhe ficavam grandes. Seus olhos se arregalaram ao ver a quantidade de plantas que esperavam para ser plantadas. São muitas, exclamou correndo para os vasos cheios de flores coloridas. Todas são para o terraço? E isto, acrescentou André, apontando para um canto onde esperava uma pequena muda de ipê amarelo. Pensei que poderíamos dar um pouco de sombra dourada a este lugar. Marcos apareceu com uma bandeja de limonada e petiscos. A terra e as ferramentas estão prontas, senhor. Começamos? O que se seguiu foi uma manhã como nenhuma outra na história do edifício corporativo. Vitória dirigia as operações com a mesma seriedade com que havia interpretado sua princesa guerreira, designando tarefas e decidindo onde iria cada planta. As rosas aqui, indicava, porque precisam de muito sol, e as hortênsias ali,
Porque minha mãe diz que gostam de sombra. Renata, com terra nas bochechas e um sorriso genuíno, trabalhava junto com Carla preparando os espaços para as flores. A distância social que uma vez existiu entre elas havia se desvanecido na tarefa compartilhada. Sabe, comentou Renata para Carla enquanto plantavam algumas margaridas, nunca pensei que encontraria tanta paz fazendo algo tão simples. Carla assentiu compreensivamente. Às vezes, os melhores remédios são os mais simples. André, enquanto isso, lutava com a muda de IP sob a direção expert de Vitória. Mais fundo, instruía ela. As raízes precisam de espaço para crescer fortes. Como as verdades, respondeu ele, lembrando-se das palavras dela sobre o sol e a verdade. No meio da manhã, quando o sol começava a esquentar com mais força, Marcos trouxe mais refrescos e se juntou ao trabalho. Seu terno impecável finalmente mostrava sinais do labor, mas ele não parecia se importar. Senhor, disse em voz baixa para André enquanto ajudava com alguns vasos, o conselho diretor pergunta se o senhor estará pronto para a reunião de segunda-feira. André olhou ao redor do terraço transformado. Onde antes havia apenas concreto e metal, agora florescia um jardim cheio de cor e vida. Vitória ria enquanto Renata lhe ensinava a regar corretamente as plantas, e Carla observava com um sorriso sereno. Estarei mais que pronto, respondeu. Na verdade, acho que teremos a reunião aqui, no jardim. No jardim? Marcos parecia escandalizado. Mas o protocolo nos manteve presos em caixas de vidro por tempo demais, interrompeu André. Está na hora de esta empresa respirar ar fresco, literalmente. Vitória se aproximou correndo, suas bochechas vermelhas pelo esforço e pela emoção. Olhem, já estão saindo as primeiras flores. De fato, alguns botões começavam a se abrir sob o sol da manhã. Era como se a própria natureza quisesse celebrar a transformação do espaço. Assim como você, disse Renata, limpando o suor de sua testa. Estas flores estão trazendo vida e cor a um lugar que precisava desesperadamente disso. E verdade, acrescentou Vitória, com a sabedoria simples das crianças. As flores não podem fingir ser o que não são. Só podem ser bonitas sendo elas mesmas. André trocou um olhar significativo com Renata. Quando foi a última vez que qualquer um deles se permitiu ser simplesmente quem era, sem pretensões nem máscaras? Na segunda-feira de manhã, os membros do conselho diretor chegaram ao último andar do edifício corporativo e pararam abruptamente. Em vez da habitual sala de reuniões com sua mesa de jacarandá e cadeiras de couro, encontraram um bilhete que os direcionava para o terraço. O que encontraram lá os deixou sem palavras. O espaço antes estéril havia se transformado em um exuberante jardim. Cadeiras de exterior elegantes, mas informais, estavam dispostas em círculo sob a sombra do jovem ipê amarelo, e uma mesa auxiliar oferecia café recém-feito e pão de queijo tradicional. Bom dia, cumprimentou André, que já os esperava junto com Renata. Pensei que poderíamos nos beneficiar de uma mudança de perspectiva. Isso é apropriado? Perguntou Rodrigues, olhando com desconfiança para uma borboleta que havia pousado em uma das flores próximas. O que é mais apropriado, respondeu Renata, do que tomar decisões importantes rodeados de vida e beleza? Enquanto os executivos tomavam seus assentos, ainda desconcertados, Marcos começou a distribuir pastas com os novos relatórios. Mas estes também eram diferentes. Junto aos habituais números e gráficos, havia fotografias do novo programa de ajuda médica e depoimentos das primeiras famílias beneficiadas. Como podem ver, começou André, nossos números não só se recuperaram depois da minha confissão pública, como melhoraram. A transparência e a responsabilidade social não são apenas palavras bonitas para o relatório anual, são estratégias de negócio viáveis. E mais importante ainda, acrescentou Renata, são o certo a fazer. Uma brisa suave moveu as flores, trazendo sua fragrância para a reunião. Era impossível manter a rigidez corporativa habitual em um ambiente assim. Este jardim, continuou André, foi projetado por uma menina de 8 anos que me ensinou mais sobre integridade e autenticidade do que todos os meus anos no mundo empresarial. Cada planta aqui representa uma verdade simples, mas profunda. Ele se levantou e caminhou até o ipê amarelo. Esta árvore, por exemplo.
Vitória insistiu que ela precisava de raízes profundas para crescer forte. Não é exatamente isso que nossa empresa precisa? Raízes profundas de honestidade e propósito? Os membros do conselho começaram a relaxar visivelmente. Alguns até sorriam, enquanto a borboleta voava entre as flores. As vendas do último mês mostram um aumento de 15%, informou Marcos, projetando gráficos em uma tela móvel. As menções positivas nas redes sociais aumentaram 200%. E 3 novos investidores internacionais expressaram interesse em se associar a nós, citando especificamente nossa nova política de transparência. E tudo isso começou com uma menina? Perguntou um dos diretores mais jovens, genuinamente intrigado. Tudo isso começou com uma mentira, corrigiu André. Mas se transformou em algo bonito, graças à verdade de uma menina. Renata se aproximou de uma das rosas recém-florescidas. Às vezes, precisamos que alguém de fora do nosso mundo nos mostre o que estávamos fazendo de errado. E às vezes, esse alguém tem 8 anos e um coração mais sábio que todos nós juntos. A reunião continuou, mas era diferente de qualquer outra que já tiveram antes. As decisões eram tomadas não apenas com base em números, mas em impacto real. Os planos eram discutidos não só em termos de lucros, mas de benefício social. Ao final da sessão, enquanto os diretores se retiravam, mais de um parou para admirar as flores ou respirar profundamente o ar perfumado do jardim. André, chamou Rodrigues antes de sair, diga àquela menina que ela fez um trabalho extraordinário aqui, não só com as flores. Direi, respondeu André, sorrindo. Embora eu ache que ela já sabe disso. Quando todos haviam ido embora, Renata se aproximou de André, que contemplava a cidade do terraço agora florido. Sabe qual é a maior ironia? Perguntou ela. Você tentou usar Vitória para salvar sua fortuna, e no final ela salvou algo muito mais valioso. O quê? Nossas almas, respondeu Renata simplesmente, enquanto uma suave chuva de pétalas amarelas caía do ipê, como se a própria natureza a sentisse. Uma tarde ensolarada, 2 semanas após a transformação do terraço, Carla saía de sua última sessão de terapia na clínica particular. Seu rosto mostrava uma cor saudável que não tinha há meses, e seus passos eram mais firmes. Os resultados são promissores, explicava o médico a André e Renata, que haviam insistido em acompanhá-la. O novo tratamento está funcionando melhor do que esperávamos. Vitória, que estivera esperando pacientemente na sala de espera, fazendo sua lição de casa, levantou o olhar ao ouvir as boas notícias. Seu sorriso iluminou a sala. Isso significa que minha mãe vai ficar boa? Perguntou correndo para abraçar Carla. Isso significa, respondeu o médico sorrindo, que sua mãe está respondendo muito bem ao tratamento. E parte desse sucesso se deve ao fato de ela estar mais tranquila, sem preocupações financeiras que interfiram em sua recuperação. Renata, que estivera revisando os relatórios médicos, levantou o olhar. Doutor, quantas pessoas mais no Brasil estão em uma situação similar? Famílias que precisam de tratamentos, mas não podem custeá-los. O médico suspirou. Milhares. Infelizmente, são mais as pessoas que precisam de ajuda do que as que podem acessar tratamentos adequados. André e Renata trocaram um olhar significativo. Era o mesmo olhar que haviam compartilhado no terraço durante a reunião do conselho. Vitória, chamou André. Lembra quando você me disse que a verdade é como o sol, que sempre encontra seu caminho? A menina assentiu, curiosa para saber aonde ia essa conversa. Bem, acho que é hora de deixarmos essa luz chegar a mais pessoas, continuou ele. Renata e eu estivemos conversando. O que você acharia se expandíssemos o programa de ajuda médica? Se ajudássemos mais famílias como a sua? Os olhos de Vitória se arregalaram. Vocês poderiam fazer isso? Já estamos fazendo, respondeu Renata, tirando um tablet de sua bolsa. Olhe isto. Na tela apareciam plantas para um novo centro médico comunitário, que seria construído na Brasilândia. O nome proposto para o centro brilhava na parte superior do documento. Centro Médico Vitória, onde a verdade cura. Carla levou uma mão à boca, emocionada. Mas por quê? Porque sua filha nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, explicou André, mas no que compartilhamos. E porque cada vez que vejo as flores no terraço,
lembro que a beleza mais autêntica cresce nos lugares mais inesperados. Posso ajudar? Perguntou Vitória, seu rosto iluminado de entusiasmo. Posso plantar um jardim lá também? Na verdade, interveio Renata, queríamos pedir algo mais importante a você. Gostaria de fazer parte do comitê que decidirá quais famílias receberão ajuda primeiro? Mas sou só uma criança, respondeu Vitória, repentinamente tímida. Você é uma criança, confirmou André, que nos ensinou a ver a verdade quando estávamos cegos. Acho que essa é exatamente a perspectiva de que precisamos. Marcos, que estivera discretamente em segundo plano como sempre, aproximou-se com uma pasta. Também temos isto, disse, entregando-a a Carla. Dentro havia documentos oficiais. O Fundo Fiduciário Educacional para Vitória, garantindo sua educação até a universidade, e papéis que nomeavam Carla como conselheira do novo programa de ajuda médica. Queremos que ambas façam parte disso, explicou Renata. Não como beneficiárias, mas como líderes. Porque às vezes é preciso ter vivido uma situação para realmente entender como ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Vitória olhou para as plantas do centro médico e depois para sua mãe, que a sentia com lágrimas nos olhos. Podemos colocar uma árvore de ipê amarelo lá também? Perguntou finalmente. Para que todos se lembrem que coisas bonitas podem crescer em qualquer lugar. 6 meses depois, o terreno que antes era um lote baldio na Brasilândia havia se transformado. O Centro Médico Vitória se erguia como um edifício moderno mais acolhedor, suas paredes pintadas em tons suaves e quentes. Tal como Vitória havia sugerido, um jovem ipê amarelo se erguia no centro do jardim frontal, rodeado de flores de todas as cores. Era o dia da inauguração, e uma pequena multidão se reunira em frente ao edifício. Famílias do bairro, equipe médica, executivos da empresa e jornalistas aguardavam o momento do corte da fita. Está nervosa? Perguntou André à Vitória, que segurava a tesoura cerimonial com mãos ligeiramente trêmulas. Um pouco, admitiu ela, alisando seu vestido novo. Um que ela mesma havia escolhido, muito mais simples que o vestido lavanda daquela noite na gala. E se eu não for importante o suficiente para fazer isso? Renata, que estivera supervisionando os últimos detalhes, aproximou-se. Vitória, lembra o que você nos ensinou sobre a verdade? Que é como o sol. Exato. E você foi o raio de sol que iluminou nossas vidas. Não há ninguém mais importante para inaugurar este centro. Carla, agora notavelmente mais saudável e forte, observava a cena com orgulho. Como diretora do programa de assistência social do centro, ela vinha trabalhando incansavelmente para identificar as famílias que mais necessitavam de ajuda. Marcos se aproximou com um tablet. Senhor, já temos confirmadas 50 famílias para iniciar os tratamentos na próxima semana, e o programa de bolsas médicas recebeu mais de 200 inscrições. Viu? Disse Vitória, apontando para os números no tablet. Vocês não eram os únicos que precisavam de um pouco de verdade em suas vidas. Os jornalistas começaram a tomar posições quando André se aproximou do pódio. Seu discurso era diferente de qualquer outro que já havia feito antes. Há 6 meses, começou, tentei usar uma mentira para proteger minha fortuna, mas o destino, na forma de uma menina extraordinária, me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em reais ou em propriedades. Ele fez uma pausa olhando para Vitória. Mede-se na capacidade de fazer o certo, de admitir nossos erros e de usar nossos recursos para ajudar os outros. Este centro médico não é meu legado, nem o da minha empresa. É o legado de uma pequena guerreira da verdade que nos mostrou o caminho com seu coração puro. Renata pegou o microfone. Como parte de nosso compromisso contínuo, anunciamos hoje que o programa se expandirá para outras comunidades. Cada centro que abrirmos carregará o mesmo espírito de verdade e serviço que Vitória nos ensinou. Quando chegou o momento do corte da fita, Vitória deu um passo à frente. Mas antes de cortar, ela parou e olhou para a multidão. Sabem por que plantei um ipê amarelo aqui? Perguntou sua voz clara no microfone. Porque quando suas flores caem, parece que está chovendo ouro. E às vezes precisamos que chova beleza em lugares onde as pessoas esqueceram de olhar para cima. Com essas palavras, ela cortou a fita. Os aplausos explodiram.
e uma brisa suave fez cair algumas pétalas amarelas do ipê, como se a própria natureza quisesse celebrar o momento. Dentro do centro, as paredes estavam decoradas com murais brilhantes pintados por artistas locais. Um em particular chamava-te a atenção. Uma menina pequena plantando uma semente sob um sol radiante com a frase "A verdade, como uma semente, só precisa de um pouco de amor para florescer". Enquanto os convidados percorriam as instalações do novo centro médico, uma mulher parou em frente ao mural da menina plantando a semente. Seus olhos, idênticos aos de Vitória, se umedeceram ligeiramente. Ela carregava uma câmera fotográfica profissional e um crachá de imprensa, mas algo em sua postura sugeria que ela estava ali por algo mais que uma reportagem. André, que passava por perto supervisionando os últimos detalhes, parou abruptamente ao vê-la. Embora tivessem se passado anos, ele a reconheceu instantaneamente. "Isabel", sussurrou, sua voz mal audível sobre o burburinho da inauguração. Ela se virou lentamente, um pequeno sorriso em seus lábios. "Olá, André, muito tempo se passou." Renata, que estivera mostrando as instalações a alguns doadores, notou a cena e se aproximou discretamente de Vitória, que brincava por perto. "Acho que precisamos verificar o jardim do terraço", sugeriu Renata, guiando suavemente a menina em direção às escadas. "Você me ajuda a ver se as plantas estão bem regadas?" No saguão, André e Isabel se olhavam em silêncio, anos de palavras não ditas pairando entre eles. "Vi as notícias", disse finalmente Isabel, "sobre a menina que te ajudou a encontrar a verdade, sobre como você transformou uma mentira em algo bonito. É por isso que você está aqui?" perguntou ele, sua voz controlada, mas trêmula. "Estou aqui porque nossa filha me pediu", respondeu Isabel. "Ela também viu as notícias e me disse que era hora de todas as verdades virem à luz." André se apoiou contra a parede, dominado pela revelação. "Ela está bem, feliz. Tem 17 anos e quer ser médica." Isabel fez uma pausa olhando novamente para o mural. "Quando vi Vitória nas notícias com aqueles olhos tão parecidos com os meus, entendi por que você a escolheu." "Não foi consciente", admitiu André. "Pelo menos não no início. Mas acho que uma parte de mim sempre soube que você estava buscando redenção", completou Isabel. "Eu sei, eu também a busquei durante anos, por isso fui embora. Tinha medo de que o mundo que você havia construído, tão cheio de aparências e expectativas, nos destruísse a ambas." No terraço, Vitória e Renata regavam as plantas enquanto observavam a cidade. "Quem é a senhora que está falando com o senhor André?" perguntou a menina. Renata sorriu suavemente. "Alguém que, como você, ensinou a ele uma lição importante sobre a verdade. Só que ele demorou muitos anos para entendê-la." De volta ao saguão, Isabel tirou algo de sua bolsa, uma fotografia. Nela, uma jovem sorridente com jaleco branco posava em frente a uma faculdade de medicina. "Ela se chama Laura", disse Isabel, "e quer conhecê-lo, quando estiver pronta. Mas primeiro queria que você visse no que ela se tornou. Em alguém que também acredita em ajudar os outros." André pegou a fotografia com mãos trêmulas. "Ela tem o seu sorriso", murmurou, "e a sua determinação", acrescentou Isabel. "Quando soube do centro médico, ela disse que talvez não tenha sido coincidência você escolher uma menina que se parecia tanto comigo. Que talvez o universo tenha formas misteriosas de fechar círculos." Nesse momento, Vitória desceu correndo as escadas, seguida por Renata. Ela parou ao ver a cena, intuindo com aquela sabedoria infantil que algo importante estava acontecendo. Isabel a olhou com ternura. "Então você é a famosa Vitória, é a menina que ensinou aos adultos a dizer a verdade. Só lembrei a eles algo que já sabiam", respondeu Vitória com simplicidade. "Como quando você rega uma flor que está secando. A água sempre esteve lá, só precisava ser levada até a planta." O entardecer pintava o céu de São Paulo com tons dourados, quando os últimos convidados começaram a se retirar do Centro Médico Vitória. No jardim, sob o ipê amarelo, um pequeno grupo permanecia reunido. André, Isabel, Renata, Carla, Vitória e Marcos. "É curioso", refletiu Vitória, brincando com algumas pétalas amarelas caídas. "Todos viemos aqui por razões diferentes,
Mas agora parece que sempre devíamos nos encontrar. Isabel sorriu, reconhecendo na menina a mesma intuição que caracterizava sua própria filha. Sabe, minha filha Laura disse algo parecido quando viu sua história nas notícias. Disse que algumas verdades precisam de tempo para florescer. Como o ipê amarelo, assentiu Vitória. A senhora Renata me explicou que leva anos para que ele dê suas primeiras flores. Renata, que estivera observando a interação em silêncio, aproximou-se de Isabel. Todos esses anos você foi o fantasma que habitava nos silêncios de André. A verdade não dita que o consumia. E você foi quem esteve lá durante seus anos mais sombrios, respondeu Isabel. Quem viu tanto o melhor quanto o pior nele. Carla, que estivera ouvindo atentamente, abraçou sua filha. Às vezes os anjos vêm de formas inesperadas. Minha Vitória não só salvou minha vida com sua coragem, como também salvou almas que nem sabia que precisavam de salvação. Marcos se aproximou discretamente com uma bandeja de café e chocolate quente para todos. Enquanto servia as bebidas, compartilhou algo incomum para ele, uma reflexão pessoal. Em todos os meus anos trabalhando para o Sr. Monteiro, nunca o vi tão em paz quanto agora. E tudo começou com uma pequena mentira que se transformou na maior das verdades. André olhou a fotografia de Laura mais uma vez antes de devolvê-la a Isabel. Ela realmente quer me conhecer? Ela quer conhecer o homem em que você se tornou, respondeu Isabel. Não o empresário que você era, mas o homem que foi capaz de admitir seus erros e transformá-los em algo bom. Vitória, que estivera escutando, aproximou-se de André. Isso significa que você tem uma filha de verdade? Como a princesa da minha peça. Os adultos não puderam evitar sorrir diante da inocência da pergunta. André se ajoelhou diante dela. Tenho 2 histórias de redenção, respondeu com suavidade. Uma com Laura, que apenas começa depois de muitos anos de silêncio, e outra com você, que me ensinou que às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para encontrar o que realmente importa. Renata pegou seu telefone e mostrou algumas fotos do jardim no terraço corporativo, agora em pleno florescimento. Olhe, Isabel, isto também é parte do legado da sua filha, embora ela não saiba. Vitória nos ensinou a plantar beleza onde só havia frieza. Como mamãe diz, interveio Vitória, as flores não conhecem classes sociais ou fortunas. Só precisam de amor e cuidado para crescer. Isabel olhou ao redor do jardim do centro médico, onde as flores plantadas por Vitória começavam a fechar suas pétalas com a chegada do anoitecer. Laura ficará feliz em saber que seu pai finalmente entendeu essa lição. Ela virá nos ver? Perguntou Vitória com esperança. Quando estiver pronta, respondeu Isabel. E quando vier, talvez você possa mostrar a ela seu jardim no terraço. Ela também ama flores. Uma semana após a inauguração do centro médico, André estava em seu escritório, revisando os primeiros relatórios das famílias atendidas, quando Marcos entrou com uma expressão incomum em seu rosto. Senhor, anunciou, tem uma visita. É Laura. André se levantou tão rapidamente que quase derrubou sua cadeira. Na porta de seu escritório, uma jovem alta com os olhos de Isabel e seu próprio sorriso tímido o observava. Olá, disse Laura suavemente. Mamãe disse que você estaria aqui. Por um momento, pai e filha se olharam em silêncio, 17 anos de ausência pesando entre eles. Foi Laura quem finalmente quebrou o silêncio. Vi o jardim no terraço quando cheguei. A menina Vitória, ela o projetou? André assentiu, grato pelo tema seguro. Gostaria de vê-lo mais de perto? Enquanto subiam ao terraço, encontraram-se com Renata, que estava regando as plantas com Vitória. A menina, que vinha regularmente depois da escola para cuidar de seu jardim, parou abruptamente ao ver a recém-chegada. Você é Laura? Perguntou com seus olhos grandes cheios de curiosidade. A filha verdadeira do Sr. André? Laura sorriu diante da pergunta direta. E você deve ser a pequena guerreira da verdade. Minha mãe me contou tudo sobre você. Vitória se aproximou de Laura e, sem aviso prévio, pegou sua mão. Venha, quero te mostrar algo. Ela a levou até o ipê amarelo, que já começava a mostrar seus primeiros brotos. Sabe por que plantei esta árvore aqui? Porque suas raízes têm que crescer muito profundas para que suas flores possam chegar tão alto como a verdade. Laura olhou para seu pai, que observava a cena com olhos brilhantes.
Parece que você encontrou uma professora muito sábia. Renata, que estivera mantendo uma distância discreta, aproximou-se. Laura, seu pai mudou muito graças à Vitória. Todos nós mudamos. Eu sei, respondeu Laura. Por isso estou aqui. Quando vi as notícias sobre o centro médico, sobre como uma mentira se transformou em algo que ajuda tantas pessoas, entendi que talvez fosse hora de dar uma chance a novas verdades. Vitória, que ainda segurava a mão de Laura, perguntou: Você vai ser médica? Sim, sorriu Laura. Quero ajudar pessoas como sua mãe. Então você deveria vir trabalhar no centro médico quando se formar, sugeriu Vitória com a simplicidade das crianças. Assim poderíamos ter duas histórias felizes, a sua com seu pai e a de todas as pessoas que você vai ajudar. André, que estivera contendo as lágrimas, finalmente falou: Laura, sei que não posso recuperar os anos perdidos, mas talvez possamos começar de novo, completou ela. Sem mentiras desta vez. Só verdades, mesmo que doam no início. Renata observou como pai e filha começavam a caminhar pelo jardim. Vitória ainda entre eles, mostrando a Laura cada planta e flor com entusiasmo. Marcos se aproximou com refrescos para todos. É incrível, murmurou para Renata, como uma pequena verdade pode desencadear tantas mudanças. Não foi só a verdade, respondeu Renata, olhando para Vitória, que agora explicava a Laura o significado de cada flor no jardim. Foi o coração puro que a revelou. Um mês depois, o jardim do terraço corporativo foi testemunha de uma reunião especial. Ao redor de uma mesa disposta sob o ipê amarelo, agora com seus primeiros brotos dourados, reuniram-se todas as pessoas cujas vidas haviam sido entrelaçadas por uma pequena mentira que floresceu em grandes verdades. Isabel e Laura haviam vindo de Campinas. Carla, completamente recuperada graças ao tratamento, irradiava saúde. Renata presidia a mesa com uma serenidade que contrastava com sua antiga amargura. Marcos, pela primeira vez, sentava-se com todos como um igual. E Vitória, como sempre, era o coração que pulsava no centro de tudo. Tenho um anúncio a fazer, começou Laura, pegando a mão de seu pai. Decidi fazer minha residência médica no Centro Médico Vitória. Os olhos de Vitória se iluminaram. Verdade? Você vai trabalhar com a gente? Sim, sorriu Laura. E quero me especializar no tipo de tratamento que ajudou sua mãe. Quero continuar o legado que você começou sem saber. Carla, que agora trabalhava como coordenadora do programa de ajuda social do centro, acrescentou: E há mais novidades. O modelo do centro médico tem sido tão bem sucedido que 3 cidades já solicitaram replicá-lo. Como as flores do ipê, observou Vitória. Quando o vento sopra, as sementes voam e nascem novas árvores em outros lugares. Renata tirou alguns documentos de sua pasta. Por isso queríamos reunir todos vocês hoje. Criamos uma fundação. Ela se chamará Sementes da Verdade. E sua missão será levar atendimento médico e esperança a comunidades que precisem em todo o Brasil. E queremos que todos vocês façam parte dela, acrescentou André. Não como beneficiários ou funcionários, mas como família, porque é isso que nos tornamos. Isabel, que estivera observando a transformação de seu ex-parceiro com espanto, sorriu. É incrível como o destino trabalha. Anos atrás eu fui embora porque temia que este mundo de poder e aparências nos destruísse, e agora esse mesmo mundo se transformou em algo bonito. Graças a uma pequena guerreira da verdade, acrescentou Marcos piscando para Vitória. Não fui eu, protestou Vitória. Foram todos vocês. Eu só disse o que via. Às vezes, refletiu Renata, é tudo o que precisamos. Alguém que veja a verdade em nossos corações e tenha a coragem de dizê-la em voz alta. André se levantou e caminhou até a borda do terraço, observando a cidade que se estendia sob eles. Sabem, durante anos acreditei que o sucesso se media em números em uma conta bancária. Mas agora entendo que a verdadeira riqueza está aqui, neste jardim, nesta família que criamos. Laura se aproximou de seu pai e o abraçou, um gesto que apenas algumas semanas antes teria sido impensável. E pensar que tudo começou com uma pequena mentira, que se transformou na maior das verdades, completou Vitória, juntando-se ao abraço. Um a um todos se uniram naquele abraço coletivo, enquanto o sol da tarde banhava o terraço com luz dourada,
e o vento espalhava algumas pétalas amarelas do ipê, como bênçãos silenciosas sobre esta família pouco convencional. 1 ano havia se passado desde aquela primeira mentira que desencadeou tantas verdades. O Centro Médico Vitória se tornara um modelo de atendimento comunitário, e 3 centros adicionais estavam em construção em diferentes partes do país. Era o dia da formatura de Vitória do ensino fundamental, e o auditório de sua escola na Brasilândia estava lotado. Na primeira fila, um grupo peculiar chamava a atenção. André, Renata, Laura, Isabel, Carla e Marcos, todos vestidos elegantemente, mas sem a ostentação de antes. E agora, anunciou a diretora, nossa aluna Vitória compartilhará algumas palavras como representante de sua turma. Vitória subiu ao pódio, seu uniforme escolar impecável e um sorriso radiante em seu rosto. Já não era mais a menina tímida que havia fingido ser uma filha perdida. Tornara-se uma pequena líder que inspirava outros com sua autenticidade. Há 1 ano, começou, aprendi algo muito importante. Aprendi que a verdade é como uma semente. Às vezes parece pequena e insignificante, mas se você a planta no lugar certo e a cuida com amor, ela pode crescer até se tornar algo lindo. Na plateia, André apertou a mão de Laura, enquanto Renata discretamente enxugava uma lágrima. Na minha escola, continuou Vitória, nos ensinam matemática, português e ciências, mas a lição mais importante que aprendi foi fora da sala de aula. Aprendi que quando você diz a verdade, mesmo que no início doa ou assuste, no final sempre traz coisas boas. Carla, sentada ao lado de Isabel, sorriu com orgulho. Sua filha se tornara uma luz que iluminava não apenas suas vidas, mas as de toda uma comunidade. Agora, quando vou ao centro médico que leva meu nome, prosseguiu Vitória, vejo pessoas encontrando esperança. Vejo a doutora Laura ajudando outros como antes ajudaram minha mãe. Vejo o senhor André e a senhora Renata usando seu poder para fazer o bem, e entendo que, às vezes, precisamos nos perder para encontrar o caminho certo. Marcos, que documentara cada passo dessa transformação, sorriu ao ver como aquela pequena mentira se transformara em um movimento de mudança positiva. Minha professora diz que quando terminamos o ensino fundamental, é como se plantássemos uma nova semente para nosso futuro. Eu já sei que tipo de semente quero plantar. Quero continuar dizendo a verdade, continuar ajudando os outros e continuar lembrando a todos que o amor e a honestidade são as raízes mais fortes que podemos ter. A plateia irrompeu em aplausos, mas Vitória não havia terminado. E quero agradecer à minha família. Não só a minha mãe, que sempre me ensinou a ser honesta, mas também a minha família do coração. Ao senhor André, que aprendeu que o maior poder está em admitir nossos erros. A senhora Renata, que me mostrou que nunca é tarde para mudar. A doutora Laura, que veio curar não só corpos, mas também corações. A senhora Isabel, que nos ensinou que algumas verdades precisam de tempo para florescer. E a Marcos, que sempre esteve lá, silencioso, mas forte como as raízes de uma árvore. Ela parou por um momento, olhando para cada um deles. Porque no final, a maior verdade que aprendi é que família não é só quem te dá a vida, mas quem te ajuda a vivê-la com verdade e amor. O pôr do sol pintava o céu de São Paulo com tons dourados e púrpuras quando a família se reuniu uma última vez no terraço corporativo, agora transformado em um verdadeiro oásis urbano. O ipê amarelo, mais alto e forte, espalhava suas flores douradas sobre todos eles como uma bênção silenciosa. Vitória, ainda com seu uniforme de formatura, caminhava entre as flores que havia plantado 1 ano antes, todas elas agora em pleno florescimento. Cada planta contava uma história, cada flor representava uma verdade descoberta. Sabem, disse a menina, tocando suavemente uma pétala de rosa, quando tudo isso começou, achei que estávamos atuando em uma peça de teatro, mas no final, acho que estávamos aprendendo a ser quem realmente somos. André, que já não usava seus ternos formais com a mesma rigidez de antes, sentou-se em um dos bancos do jardim, junto a Laura. Às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho certo, refletiu, repetindo as palavras que Vitória havia dito em seu discurso. Renata, que agora dirigia a Fundação Sementes da Verdade,
Sorriu enquanto servia limonada para todos. E às vezes precisamos que uma criança nos mostre o caminho de volta à nossa própria humanidade. Isabel, que decidira ficar na cidade para estar perto de Laura e desta família estendida, tirou sua câmera para capturar o momento. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas algumas verdades só podem ser sentidas com o coração. Carla, completamente recuperada e radiante de saúde, abraçou sua filha. Minha pequena guerreira da verdade. Quem diria que sua coragem mudaria tantas vidas? Milhares de vidas, corrigiu Marcos consultando seu tablet. O programa médico já ajudou mais de 5.000 famílias, e os novos centros atenderão milhares mais. Laura, que agora dirigia o programa de tratamentos no Centro Médico Vitória, acrescentou: e cada história de cura é também uma história de verdade e esperança. Vitória se aproximou da borda do terraço, observando a cidade que se estendia sob eles. No centro médico, nas novas clínicas, é como se a verdade realmente estivesse crescendo por toda a cidade. Como você disse uma vez, lembrou André, juntando-se a ela na balaustrada. A verdade é como o sol, sempre encontra seu caminho. E como as flores do ipê, acrescentou Renata, se espalha levando beleza a lugares inesperados. A família compartilhou um jantar simples no terraço, sob as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Olhem, apontou. Daqui dá para ver os outros jardins que plantamos. Não era um jantar de negócios nem uma gala beneficente. Era simplesmente uma família celebrando o poder transformador da verdade e do amor. O que vem agora? Perguntou Laura, enquanto todos aproveitavam a sobremesa. Continuamos plantando verdades, respondeu Vitória com simplicidade. Cuidando das que já floresceram. André olhou ao seu redor, para esta família pouco convencional que o destino havia reunido. Para sua filha Laura, que encontrara seu caminho de volta à sua vida. Para Renata, que transformara sua amargura em propósito. Para Isabel, que tivera a coragem de dar uma segunda chance. Para Carla, cuja força inspirara a todos. Para Marcos, cuja lealdade silenciosa fora uma âncora em tempos de mudança. E finalmente para Vitória, a pequena guerreira que transformara uma mentira na verdade mais bela de todas. Sabe, disse André a Vitória, naquela noite na gala, quando tudo parecia perdido, você me disse algo que nunca vou esquecer. Você disse que eu só estava um pouco perdido. E era verdade, sorriu ela. Todos estavam um pouco perdidos. Só precisavam encontrar o caminho de volta aos seus corações. Enquanto a noite caía sobre a cidade, uma suave brisa moveu as flores do jardim, espalhando pétalas e promessas de mais verdades por florescer. Porque algumas histórias não terminam realmente, simplesmente continuam crescendo, como um jardim bem cuidado, lembrando-nos que a menor verdade pode transformar o mundo, um coração de cada vez.